Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre São Máximo Confessor, nosso 31º encontro, sobre as segundas centúrias do amor e da pura oração. Vamos trabalhar o capítulo 69 ao capítulo 71. Vamos ouvir o capítulo 69. Afirma São Máximo: quando cresce a concupiscência, o intelecto imagina em sonhos a matéria dos prazeres. Quando cresce o ardor, o intelecto vê o que suscita o temor. Secundados por nossa própria inteligência, os demônios impuros fazem aumentar naturalmente as paixões, excitando-as. Mas os santos anjos as reduzem, levando-as à prática das virtudes. Vamos comentar. Quando cresce a concupiscência, os desejos desordenados, o intelecto imagina em sonhos matéria dos prazeres. O ser humano é aquilo que pensa em seus desejos. Agem no inconsciente para propor prazeres. Mas existe uma realidade extrema entre a realidade e os desejos. A imaginação expressa o que se tem reprimido. Viver livre diante dos desejos e não reprimi-los, mas discerni-los, é um grande desafio. O Ocidente, acontece no Ocidente, que onde o ser humano é fragmentado, ele é dividido, ele perde a sua unidade, ele também perde a sensibilidade do conhecimento de si mesmo e dos seus próprios desejos. Ao contrário, quando cresce o ardor, porque esse ardor vai fazendo com que a pessoa, quanto mais ela a partir das concupiscências, ela imagina essa matéria, então vai fazer com que esse ardor sempre se acentue, essa vontade, esse fogo interior. O intelecto vê o que suscita o temor. Ele depara entre a realidade da perfeição e a realidade daquilo que a mente está propondo. E seus enganos. Então, quando cresce o ardor, o intelecto vê o que suscita o temor. O temor age como critério de equilíbrio para discernir os desejos e seus enganos. Quando vem de desejos desordenados, que desequilibra o ser humano e faz com que o ser humano não seja senhor dos seus desejos e impulsos positivos, mas faz com que o ser humano se torne escravo, manipulado por esses desejos que desintegram a autonomia e a liberdade do ser humano. O ser humano deve ser senhor dos seus impulsos e não escravos deles. Ajudados por nossa própria inteligência, manipulada pelos desejos, os demônios impuros fazem aumentar naturalmente as paixões, excitando-as, isto é, fugindo da verdadeira realidade e do equilíbrio, fazendo uma espécie de acréscimo do sentimento de prazer para poder fazer com que a experiência seja boa, onde ele não possa mais recusar. Então, esses desejos, que na psicologia hoje tem outras denominações, mostra que o ser humano existe uma realidade interior dele que ele perde o controle de si mesmo. Por exemplo, a pessoa que tem compulsão de comida, come muito, às vezes até desnecessariamente. Essa compulsão que a pessoa tem, naquele tempo se chamava de demônio, mas nós sabemos que é uma compulsão. Ela perdeu o controle de si mesmo e ela não consegue vencer esse controle
e ela deixa essa realidade, né, essa compulsão tomar conta dela. Então ela já não é mais sujeita dos seus atos, ela já está submetida, então ela está escravizada, ela está dominada por esses desejos, né, por essas vontades. Então aquilo que antigamente eles chamam de demônios, para nós hoje chamamos de impulsos, né, e outros termos. O que os antigos chamavam de demônios, hoje a psicologia chama de impulsos fantasiosos, destrutivos da personalidade, do self. Santa Teresa d'Ávila chama esses demônios de fantasmas, o que não é real. Então, o fantasma é aquilo que não é real. Mas a mente cria e vem para assombrar os seres humanos, tirá-los do seu equilíbrio. Freud volta à terminologia dos antigos e diz que esses fantasmas de Santa Teresa, ele dá o nome de daimones, demônios, que desestrutura a vida da pessoa. A excitação vem acrescentada para fazer com que as paixões sejam irrecusáveis, oferecendo assim uma experiência irrecusável. Mas os santos anjos, né, diante desta realidade, as reduzem, levando-os à prática das virtudes. Então, as virtudes vêm acentuadas, porque são as virtudes que devem nos fazer vencer essa luta para a obtenção das virtudes, para vencer os nossos desejos desordenados. Dentro do ser humano existe uma ação construtiva e unitiva, que quer evitar a degradação e a perda do equilíbrio, fazendo com que não lute diretamente com o demônio, com seus impulsos e instintos, mas fomente a virtude, que quando cresce, diminui a força da concupiscência, do vício. Quando você cai na correnteza, você não pode lutar contra o fluxo de água, mas vai nadando e saindo pela tangente, assim você consegue sobreviver. A tangente são as virtudes que nos fazem vencer as correntes, os desejos. Capítulo 70. O desejo da alma, nos diz São Máximo, quando excitado com frequência, suscita um estado de amor pelo prazer, que a alma tem dificuldade em transformar. E o ardor, quando continuamente perturbado, torna a inteligência medrosa e preguiçosa. A ascese contínua do jejum, das vigílias, da oração, cura o desejo. A bondade, a benevolência, o amor e a piedade curam o ardor. Então se deve evitar duas realidades, né, na nossa vida de caminho para a perfeição. O primeiro, né, é a questão desse ardor, que é o estado, né, de querer cada vez mais realizar aquilo que foi suscitado pelo prazer. Então, como vencê-los? Vamos ver o que diz São Máximo. Assim, o desejo da alma, na busca dos prazeres, quando excitado com frequência, se deve ter sempre em mente, né, da busca para trabalhar o equilíbrio da vida da pessoa, para não se deixar ser conduzido por esses desejos desordenados. Esse desejo gera um amor pelo prazer. O prazer é uma experiência momentânea, que pode criar dependências e perda do controle de si mesmo. A alma, diante disto, tem dificuldade em transformar, pois, ao perturbar, né, a pessoa através do ardor, do desejo desenfreado de querer fazer a experiência desse ardor, né? Porque nós sabemos que existe um ardor virtuoso contrário ao ardor desordenado. Nós estamos falando aqui do ardor desordenado.
Então, quando o ardor desordenado consome a pessoa pelo prazer e desejo, a inteligência vai se tornar fraca nessa luta interior, fazendo a inteligência, cada vez mais medrosa, sem coragem de lutar. Ela se sente impotente, não sou capaz, não consigo, não posso. Ela atrapalha, ela desestrutura a vontade da pessoa, a vontade de aperfeiçoar. Ela vai se acostumar porque ela se sente impotente diante dessa realidade. Então, uma realidade preguiçosa, e ela se sente impotente e não acha que deva mais lutar, achando que é inglória a luta, se entregando totalmente, então, ao prazer. Essa realidade onde a pessoa perde a força para a luta, quer dizer, ela foi vencida pelo prazer, pela guerra do prazer, que é o combate. Claro que o prazer compõe a vida, mas cabe ao ser humano ter equilíbrio, discernimento ao que constrói a vida e o que não constrói. O remédio para tal realidade é a ascese contínua, a ascese do corpo, jejum, vigílias, oração de cura, cura de desejo, enquanto o ardor, desejo desenfreado de viver pelo prazer, ele é vencido e curado pela bondade, benevolência, o ardor e a piedade. Vamos então agora vermos o capítulo 71. Ou bem, os demônios nos combatem pelas coisas, ou bem nos combatem pelos pensamentos passionais que estão nas coisas. Por meio das coisas, eles combatem aqueles que vivem no meio delas. Pelos pensamentos, eles combatem os que vivem separados delas. Ouçamos o que São Máximo está falando. Os demônios nos combatem pelas coisas, desejo das coisas, as coisas materiais. Ou nos combatem pelos pensamentos passionais, desejos, que estão nas coisas, que seduzem. Usam as coisas materiais, os demônios usam as coisas materiais. Nós vamos dizer que hoje na psicologia esses demônios são os impulsos desordenados que usam as coisas materiais para combater aqueles que vivem no meio delas. Então, atração por um objeto, atração por uma realidade, atração por um objetivo, que se torna quase que uma espécie de obsessão. Essas realidades que estão no meio delas, que estão envolvidos pelas realidades materiais. Eles usam os pensamentos para tentar aqueles que vivem separados das coisas, fomentando esse desejo. Quando se tem as coisas, fomenta a necessidade de não poder viver sem elas, como necessárias para viver. Você vai justificar, mas eu preciso disso para viver, eu preciso disso para ser feliz. Ela vai sempre buscar uma razão para justificar a sua incapacidade de buscar o aperfeiçoamento. Você acaba cedendo a essas realidades, fazendo as pessoas se apegarem às coisas. Quando não se tem as coisas, ou renunciaram a ter as coisas, um voto de pobreza, eles fomentam a ausência das coisas e faz a pessoa pensar no que renunciou através das ilusões. Então, a pessoa acaba renunciando, mas o pensamento, as ilusões ainda continuam ligados às coisas. E esses pensamentos impedem as pessoas de serem livres para pensar coisas maiores, para dar um significado maior à sua existência. Ou então, vamos dizer, ou nós continuamos cedendo a nossa vida, continuando cedendo a nossa vida a deixar ser conduzido por esses impulsos, e muitas vezes gerando a própria infelicidade, porque eles são momentâneos, eles não dão realidades que sustentam a vida inteira, ou nós tomamos uma decisão
de realmente vencer essas realidades, esses impulsos, essas coisas que nos impedem de ser melhores, de crescer. Então, a paixão que nós temos, muitas vezes o apego que nós temos, esse apego é um apego que pode prejudicar, né, a nossa busca de aperfeiçoamento da vida. Tem um livro, mas ele é judeu, mas ele já teve seu pensamento até anticatólico também, mas ele é interessante, né, porque a gente tem que saber ler tudo e saber distinguir o que é bom, o que não é. Ele chama Erich Fromm, A Arte de Amar. E ele vai dizer, olha, o caminho da perfeição, quando o ser humano, em determinado momento, é tirado do útero materno, ele tem que reconstruir uma nova unidade que foi perdida pelo útero. E essa nova realidade que foi perdida pelo útero, ela vai então buscar várias situações e vai se apegar em várias situações. A partir do momento que ela se apega a essas situações, querendo buscar a unidade, muitas vezes ela se perde. Porque às vezes vai buscar no outro, vai buscar na coisa, vai buscar nas suas próprias vaidades e tal. Ela vai acabar se perdendo. Que a única forma do homem voltar a conquistar a unidade que ele perdeu da unidade do útero é o amor. Então, o amor que constrói. Então, esse livro de Erich Fromm, chamado A Arte de Amar, é um livro muito bonito, muito interessante, que vale a pena ser lido. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.